Se você está tentando aprender qualquer coisa, mas principalmente se você está aqui nesse canal, você provavelmente está querendo aprender desenho. Uma das coisas fundamentais que eu cheguei a citar em outro vídeo e vocês pediram, por isso estou trazendo esse vídeo aqui, é aprender a aprender. Não existe uma fórmula escrita em pedra de como se aprende a aprender. É seguro dizer que assim como cada pessoa é diferente, cada pessoa também aprende de uma forma diferente. Então é impossível dizer que existe uma regra para isso, mas é algo que todos nós deveríamos saber, ou pelo menos deveríamos buscar entender. Afinal de contas, a gente vive com base no nosso aprendizado e naquilo que a gente consegue ou não fazer, e a gente aprende a fazer coisas novas. Então, você saber como você é capaz de aprender coisas novas, né? Independente do que quer que seja, vai te ajudar muito na sua vida. Mas partindo desse princípio de que cada pessoa é diferente, de cada pessoa pode aprender de uma forma diferente, existe uma base mais ou menos do que eu acredito que possa ser uma fórmula interessante para pelo menos ser um ponto de partida na sua busca por aprendizado. E o que eu acho que, com base na minha própria experiência, seja um pouco próximo da realidade. Essa fórmula é a seguinte: interesse, método, prática, mentores. Essa fórmula seria mais ou menos a ordem em que você busca determinadas coisas para que você consiga de fato aprender uma habilidade nova ou qualquer coisa do tipo. Algumas partes dessa fórmula eu aprendi vendo outros canais do YouTube que falam de assuntos distintos, idiomas, marketing, empreendedorismo, etc. São alguns temas que eu particularmente tenho interesse e eu acabei dando uma adaptada para o desenho, levando em conta a minha própria experiência ao longo desses anos, aprendendo a desenhar e aprendendo essas outras coisas. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro ponto dessa fórmula, que é o interesse. Você não aprende nada se você não tiver um interesse no assunto. Quando eu digo interesse, eu não estou falando sobre você necessariamente gostar daquele assunto, mas sim ter algum interesse nele. Por exemplo, você não se interessa em direito, né? Você não gosta de direito, de leis, enfim, todo esse tipo de coisa que envolve o mercado legal e penal do Brasil, por exemplo. Mas você tem de estudar isso, pois vai te ajudar a passar numa prova da faculdade para entrar no curso que você quer muito entrar, por exemplo. Então, existe sim um interesse em você saber desse assunto. O interesse é você conseguir passar na prova. Então, o ponto aqui é definir muito bem qual é o seu interesse naquele assunto. O porquê você está querendo aprender aquilo. Se seu porquê for muito fraco, você não vai ter motivação para seguir em frente, porque aprender uma nova habilidade é algo que exige muito esforço, e se você não tiver muito claro o motivo, seus motivos, seus objetivos em aprender aquilo, você não vai passar da primeira fase. Como eu disse, você saber o seu interesse é você saber os seus motivos para estar aprendendo aquilo. Seguindo em frente, a gente vai falar aqui do método. O método, ele é o estudo em si, o conhecimento que você vai buscar de diferentes formas em diferentes lugares, já que você já sabe o que você precisa, o que você quer aprender, agora você vai ter de descobrir como você faz aquilo que você quer aprender, como você realmente coloca aquilo ali em prática. Você vai estudar toda a teoria por trás daquilo. Então você quer desenhar, você vai pesquisar vídeos, vai achar apostilas, PDFs, blogs de desenho, etc. Você vai procurar quais são os caminhos, as coisas que você tem que fazer para você poder de fato começar a aprender aquilo. Então nesse ponto vale você se organizar e estudar muito. Em seguida vem a prática. A prática é o ponto onde o jogo muda. É muito fácil fazer as duas primeiras etapas, mas quase todo mundo morre na hora de aplicar essas etapas na prática. Então quando chega nessa parte aqui é onde geralmente a galera para. E até eu mesmo tenho esse problema, eu já cheguei a falar disso aqui em outros vídeos do canal. Se você não aplicar o método, o conhecimento que você absorveu ali, você nunca vai saber se você de fato aprendeu ou não. Até porque, na verdade, você aprende de verdade aqui, na hora de fazer a prática. Todo mundo acha que se aprende quando se estuda, mas o aprendizado real, o domínio real daquele aprendizado vem na hora de que você está praticando aquilo, que você está fazendo aquilo de verdade. O estudo, ele te prepara para saber o que você vai fazer, o que você deve fazer. Mas você só aprende de verdade quando você de fato começa a fazer aquilo. E geralmente mais de uma vez. Então não é a primeira vez que você vai fazer aquilo e que você vai ter um resultado bom, que significa que você aprendeu. A repetição e a repetição constante vai levando ao aperfeiçoamento e de fato à aprendizagem real. Você só sabe que você aprendeu de fato uma coisa quando você já está fazendo aquilo como se fosse um hábito
sem ter que passar por todo aquele esforço que geralmente você teria de passar. O último dessa lista aqui, né, dessa fórmula de como se aprende a aprender qualquer coisa, são os mentores. E por que ele é a última etapa desse quadro? Pois é para onde você vai depois que você aplicou aquilo que você estudou na prática e percebeu que talvez algo esteja errado, mas você não necessariamente sabe dizer o que é. É quando você vai usar o conhecimento de alguém que já aprendeu aquilo e já domina aquilo que você está tentando aprender. E é essa pessoa que vai te ajudar a dominar aquilo também. Muitas pessoas geralmente colocam os mentores lá na frente desse processo. O problema, na maioria dos casos, é que quando você ainda não desenvolveu, por exemplo, o interesse naquele assunto, você não vai absorver nada do que aquele mentor tem para te passar, exatamente porque você nem se interessa pelo que ele está passando, você não está prestando atenção no que ele está dizendo. Ou se você não chegou na parte do estudo, ou seja, de fato você correu atrás de buscar aprender aquilo, geralmente o mentor te entregando aquilo você não vai dar valor para o que ele está falando. E se ele é especialista naquilo, o que ele está falando é muito valioso. Então você tem que conseguir já ter passado por essas duas fases para você conseguir absorver melhor aquilo que o mentor está dizendo. Geralmente isso é o que acontece na escola, por exemplo. Eles vão te dar um monte de matérias que você não sabe nem para que servem e na maioria das vezes não tem interesse nenhum. Então você começa ali com os mentores te explicando aquela matéria, te passando ali o conteúdo, ao mesmo tempo sendo os mentores, né? Tentando ali te ajudar a se aperfeiçoar dentro daquela matéria, mas se você não desenvolveu ainda um interesse por ela, não tem nem por que você está fazendo aquilo na teoria. Então a escola basicamente começa com os mentores, vão para o método e depois para o interesse e por último, quando tem, eles vão para a prática. Né? Muitas vezes eles deixam a prática, na verdade, só para o mercado de trabalho ou para a própria faculdade ou algo do tipo, mas geralmente eles esperam que você desenvolva um interesse sozinho vendo o método. Algumas vezes isso pode acontecer, mas eu acho que na maioria das vezes isso não acontece. Você geralmente só vai aprender algo quando você já tem um interesse prévio por aquilo. Claro que você precisa conhecer aquilo para ter um interesse, mas isso é outro assunto. O problema de você, às vezes, ser obrigado a ver um método e já ter um mentor logo de cara, sem desenvolver o interesse, é que no final da vida você acaba, talvez, nunca desenvolvendo interesse por aquilo. Com base no nosso mercado de trabalho aqui, a gente consegue falar sobre isso. E o interesse acaba virando uma necessidade. E você trabalha naquilo só porque você tem que trabalhar e não porque você gosta daquilo. Por exemplo, quando a gente está falando de trabalho. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Jason, eu estou vendo o seu vídeo e eu te considero uma espécie de mentor para mim. Eu estou fazendo na ordem errada? E a minha resposta é não, porque o que eu passo aqui é parte do método. O mentor tem uma relação muito mais próxima com você, é uma relação de professor-aluno realmente. Quando eu passo aqui os dicas de desenho, quando eu passo aqui um pouco das coisas que eu sei, que eu aprendi, eu estou realmente passando para vocês o método para vocês estudarem e aplicarem na prática. Eu sou a segunda parte ali da nossa fórmula. O interesse você já tem, porque você está aqui, e eu estou te passando aqui o método para você conseguir aprender uma coisa. Então, o mentor, é por isso que ele vem por último, pois só depois que você já fez muita coisa por conta própria, você vai poder investir, muitas vezes, seu dinheiro em um mentor, geralmente fazendo um curso dele. Né? A maioria dos mentores está associado com professores, eles têm cursos onde eles vão poder te dar uma atenção especial, porque é um ambiente de aula, um ambiente de palestra, enfim, você vai ter a chance de tirar suas dúvidas pessoais com aquele mentor e ele vai poder te tratar com exclusividade. É diferente do que eu faço aqui, por exemplo, onde eu tenho que falar com todo mundo ao mesmo tempo, então não tenho como resolver dúvidas específicas que você tem, por exemplo. E é claro que isso tem um preço incalculável para o seu aprendizado, por isso que o mentor é tão importante e tem várias empresas que pagam milhões para ter mentores só para eles irem lá e fazerem uma palestra, por exemplo. Tem de ser levado em conta que seu mentor é algo que dá muito trabalho e que exige muita experiência. Geralmente o mentor é aquela pessoa que já conseguiu alçar todo aquele caminho que você está buscando e ele vai poder te passar da melhor maneira possível como você vai buscar aquele caminho também e principalmente corrigir os erros que você cometeu ao longo desse caminho. E exatamente por ter esse papel mais próximo com você é que ele não pode ter, por exemplo, às vezes 500 mil alunos, 500 mil pessoas, não é um canal no YouTube necessariamente, porque é impossível responder todas as dúvidas de cada pessoa e dar uma atenção especial para cada uma delas, não tem como. Você quer, por exemplo, um exemplo é bom. Você quer um exemplo de uma mentora muito boa que eu sempre vivo indicando aqui no canal? É a Mayara Rodrigues, que ela é dona de um dos maiores canais, um dos mais legais canais no YouTube de desenho que tem aqui no Brasil. Ela tem o curso, né, o Método Fine, que é um curso onde ela ensina, onde ela te dá a mentoria de como fazer os desenhos da mesma maneira como ela faz,
fazer as fanarts na mesma qualidade com que ela faz. Então, ela ajuda você a chegar no ponto que você quer. Se o ponto que você quer é fazer desenhos na mesma qualidade e nível que os dela. Então, voltando aqui, fazendo um resumo rápido. Você começa pelo interesse. Interesse dá para perceber que você já tem. Se você chegou até esse ponto do vídeo, eu sei que você tem interesse, por exemplo, em aprender a desenhar. Por isso, eu estou aqui passando o método para vocês nesse canal. A próxima etapa é você praticar muito, é você treinar, é você correr atrás de verdade. E por último, eu estou aqui te indicando um ótimo mentor. Caso você queira se inscrever no curso da Mayara Rodrigues, o link está aqui na descrição e você ajuda o canal caso você se inscreva pelo meu link. Se você já tem o interesse, eu estou te dando aqui o método e te indicando uma ótima mentora, mas a prática ela só depende única e exclusivamente de você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Me siga nas redes sociais. Valeu, falou, é nóis.